Deixo um abraço para quem chegou aí nesse vídeo, para quem acompanha a minha história aí. Na verdade é um diário, um documentário. Esse canal é um documentário. Eu vou fazer um diário separado, à parte, e também vou fazer um digitado. Hoje eu venho compartilhar com esse meu canal amigo uma lembrança muito triste da minha mãe. Uma das, né? Eu tô com a cachorrinha aqui, eu ganhei da minha filha. E ela é grande. Ela tá com 5 meses. Ela brincando comigo na semana passada, ela deu um pulo e terminou batendo. Eu tava abaixada, né? E ela terminou batendo na minha boca. E machucou a minha boca já tem uma semana. Bateu o lábio superior de encontro ao dente e tá bem machucado. E eu tô fazendo as refeições com muita dificuldade. Dói muito, muito, muito. Mas tô me alimentando, né? Mas o que acontece? Cada vez que eu vou fazer as minhas refeições, eu lembro da minha mãe da seguinte maneira. No desabafo que ela, um dia almoçando, disse que não estava conseguindo mastigar, com a boca cheia de bolha. Em algum dos vídeos aí eu tô narrando essa história, mas como eu tô com esse drama aqui na boca, então tô desabafando aí. E nesse desabafo dela, eu vejo ela jogando o braço direito fora do corpo. E dizendo que estava com a boca cheia de bolha e eu interrogando, mas a senhora tá comendo pipoca? Não. Estão lhe dando salgadinho para merendar? Não. A sua carne tá dura? Não, tá tudo bom, tá tudo certo. E o que é que a senhora tem nessa boca? E ela baixava a cabeça com os olhinhos arregalados, cheios de água, tentando comer. Tinha dia que ela empurrava o prato para lá, não comia. Eu, mãe, o que é que a senhora tem nessa boca? E eu, miserável, infeliz que eu sou, com um aparelho de celular que eu ficava atrás dela para captar algumas falas, naquele dia eu não consegui ter a ideia de fotografar, fazer um vídeo da boca da minha mãe. Era algo tão fácil da justiça ou um médico, eu levar até a autoridade uma situação daquela e eu não consegui. Hoje eu me sinto assim muito... Eu me perdoo, né? Mas eu me culpo porque minha mãe sofreu muito, porque eu não fiz, na verdade, o que era para ter feito, faltou fazer. O mundo espiritual, a falta de conhecimento me cegou. Porque se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, da mente humana, do caráter humano, se eu tivesse uma direção dessa do que é o ser humano que eu não tinha, para mim todo ser humano, ainda mais crente, já nem digo cristão, que para mim era crente, todos eram pessoas... A minha inocência, a minha visão com o cristianismo, com o ser humano era muito puro. Isso até 2014, né? Mas em 2016 ficou pior. A descoberta de quem é o ser humano. Até eu mesmo, né? Porque o maior inimigo da gente é a gente mesmo. A gente pensa que o vizinho é o inimigo, pensa que um colega no trabalho que está armando pra gente é inimigo. Nós mesmos somos nossos próprios inimigos. A gente mesmo cava a cova para cair dentro. Mas como que isso funciona? A gente dá lugar. A gente dá lugar. Nós damos lugar. Quer dizer, nós somos
A gente mesmo é o inimigo da gente, porque eu tô vivendo hoje situações que eu fui minha inimiga. Por quê? Porque eu acreditei em pessoas. Hoje eu não acredito mais. Eu não vou generalizar todo mundo, mas hoje eu vivo em um estado emocional, meu psicoemocional hoje tá protegido de uma maneira que eu procuro policiar para não ficar um ser humano separado da existência, porque eu desenvolvi o síndrome da confiança, do acreditar. Então eu jamais, naquele momento, eu não imaginava o que poderia acontecer para minha mãe ficar com a boca cheia de bolha. Porque dente já não tinha, né? Como eu já narrei nos vídeos aí. A bichinha morreu que até os dentes ficou sem direito a ter. Deixou de usar o cartão, de pegar no dinheiro dela, ela tinha 82 anos, parece, ou foi 81, quando eu levei o caso dela para a Justiça, para o Ministério Público, para saber dela onde é que ela queria ficar. E infelizmente fez a escolha miserável. Então, em 2013, ela tinha acho que 81 para 82 anos. Até ali, ela ainda ia para retirar o dinheiro da aposentadoria. Quando a Justiça entregou a posse para a tutora, já era. Os 2 cartões foi para a mão dos 2. O cartão do meu pai para a mão do genro e o cartão da minha mãe para a mão da filha. E infelizmente ela não pegava mais em dinheiro. Então a dentadura dela ficou com problemas, que folgada. E a filha anterior, de feira, que me agrediu, que está aí embaixo também, narrado aí, diz que chegou a levar ela para ir pro dentista, que eu perguntei, mãe, o que foi que aconteceu que os dentes não foi feito, a dentadura não foi feita? Ah, o fulano me levou, mas aí chegou lá, tirou a medida, aí ficou naquela que é hoje e amanhã, hoje e amanhã. Não levaram. E ela chegou na casa da outra também, não levou. E a bichinha ficou comendo a comida engolida. E ela sempre dizia que quando Deus tira os dentes, enlarguece a goela, né? Do jeito dela, como ela gosta de, como as pessoas do interior falam. E naquele dia, eu com o celular na mão, eu não tive a direção de pelo menos aquilo ali seria uma prova. Porque se eu tivesse fotografado, filmado a boca da minha mãe, eu teria entregue o vídeo às autoridades e eles iriam investigar por que a boca da minha mãe estava cheia de bolha. E eu não tirei. Aí hoje eu me vejo com essa ferida na minha boca. Toda vez que eu vou comer, eu sinto uma dor terrível. Aí eu fico me imaginando minha mãe, o tempo todo tendo que se alimentar com a gengiva cheia de bolha. Mas o que eu posso dizer nesse vídeo? O julgamento, como eu já falei no vídeo aí. A única coisa que causou uma situação dessa aí seria um sexo oral. Mas baseado em que você fala isso? Sem prova. Baseado quando um homem fala que assistia filme pornográfico, um crente falava que, desabafando também na ingenuidade dele, que eu já falei no vídeo aí que ele é muito ingênuo. Aliás, os neurocientistas falam que psicopata, narcisistas são ingênuos, porque eles acham que as coisas nunca é descoberta e terminam um dia abrindo a boca, e é real, porque o
O que ele jogou para cima do meu psicológico, o desabafo que ele falou para mim, se ele não fosse ingênuo, ele não teria contado. Então, baseado na conversa dele, dizer que estava assistindo filme, né, do jeito dele lá de putaria, ele sabia como era que era feito. Baseado no que a idosa diz, que se os outros filhos souberem que nós dois deitar junto, vai se arrombar todos os dois. Baseado no desabafo que ela disse depois de alguns tempos, que nas andanças da mulher, a filha, né? As andanças da mulher para fazer os exames em Feira de Santana foi 2 vezes. Uma deu comigo, a outra deu sozinho. Baseado nisso, eu falo que ele praticava sexo oral com ela. Baseado na cara de terror quando ela fazia de noite, quando eu começava a falar em voz alta. Ela passava o dedo indicador no buço, quieta, me pedindo até para ficar calada, mas como eu já sabia da situação, eu queria ficar falando. Ah, minha mãe, não tenho medo de ninguém rodeando a casa, não. Sabe aquela coisa? Ela, menina, cala essa boca, que não podia ter um cachorro para latir, não podia acender as lâmpadas do lado de fora, as lâmpadas tinham que ficar tudo apagada. Baseado em tudo isso aí, baseado em uma lanterna que eu vi dentro da casa de farinha que ele deixou cair, baseado dentro dessa lanterna, ele ficava escutando as coisas, ele apagou a lanterna, quando eu abri a porta da cozinha, ele apagou a lanterna. Baseado nessas coisas todas aí. E se algum dia alguém quiser até me incriminar, porque esse canal um dia vai ser compartilhado, não sei como, nem quando, nem para quem. Um dia esse canal vai explodir. A única coisa que eu vou dizer baseado em tudo isso aí. Baseado no que a filha disse, que eu deixasse de ser besta. Mas menina, deixa de ser besta, que fulano mais manhã assim gosta desde novinho. Uma filha. Quer dizer que o desgraçado casou com ela na intenção da minha mãe. Baseado nela dizer que já tinha o quê? Em 2014 foi quando eu comecei a frequentar e ficar mais ouvindo as coisas. Em 2014, baseado no que ela disse, que não dormia com o marido há quase, mas menino, eu nem me lembro mais, tem mais de uns 4 anos por aí. Baseado nisso aí, é que eu posso julgar. Baseado na resposta dela, que se ela traísse ele, como eu já narrei aí também, se ela traísse ele, que ele ia pisar no pescoço dela e matar ela. E que traição é essa? Que traição é essa? Concordar um relacionamento a 3. Pacto. Baseado no que eu peguei minha mãe falando, eu tenho uma pena de fulano, eu tenho uma pena de fulano, eu tenho uma pena de fulano, umas 3 ou 4 vezes. Ela estava lá para proteger a capeta da filha. Eu daria tudo para saber agora como é que tá eles dois dentro de casa. Olha, se eu pudesse, se eu tivesse Deus me perdoe, um anjo fofoqueiro, daqueles bem fofoqueiros, se existisse, aqueles mensageiros que ficam nos lugares ouvindo tudo e depois trazer a mensagem pra gente. Mas isso não acontece, infelizmente. Pense nas coisas sutil que ninguém sabe de nada. É tudo quieto, calado. Ele trabalha no silêncio. Ele trabalha no silêncio. O cara sabe fazer as coisas. Depois pega a Bíblia e vai se esconder da igreja. Impressionante, rapaz. Impressionante. E eu tô aqui, esperar essa boca sarar para mim parar essa tortura de lembrar da minha mãe toda vez que eu vou me alimentar. Toda vez, meu Deus.
Quando eu sinto a dor, eu fico me perguntando como foi que minha mãe aguentou. Como foi que ela aguentou? É uma tortura que não tem jeito. Não tenho para onde correr. Aqui não existe médico, não tem pastor, só tem Jesus para me dar forças para ficar de pé, não buscar vingança, perdoar e ele me ajudar a ficar bem, porque tem hora que parece que eu vou enlouquecer com tanta coisa na minha cabeça. Morte de cachorro de cacetada, cachorro seco dentro dos pastos, bezerro 15 dias em cima de um morro berrando com 2 meses de nascido e ele não pegou esse bezerro, certamente sacrificou a Satã. Garrafa enterrada no pé da pedra com a imagem de Satã dentro, que a outra irmã caçula foi que me contou, ela tinha 16 anos. O cachorro que morreu acacetada, tanta coisa na minha mente. As falas da minha mãe, esses desabafos da minha mãe, a psicóloga dizendo, quando eu perguntei, é possível que isso esteja acontecendo com ela, a psicóloga olhar para o lado de fora da janela e dizer, balançar a cabeça e dizer que sim. O comportamento dela, de eu falar com a psicóloga, por que ela na frente dele trata ele tão bem, dá risada e tudo, e nas costas joga tanta praga, que o diabo te carregue, perna do cão, que o Satanás te leve para o inferno, tanta maldição naquele homem. Por que ela faz isso? E a psicóloga falar, não, geralmente as vítimas de abuso, elas tratam bem o seu agressor para, na hora do abuso, eles não machucar. Eu tenho que conviver com tudo isso, gente. Tenho que conviver com a gargalhada que a amiga confidencial dela, que morreu, que eu tô no pecado de dizer que ele envenenou ela, que ela não saía de lá. Ela sabia de tudo. Tô no pecado, que essa mulher viu a gargalhada da minha mãe dizer amanhã é dia, porque eu já estava lá 15 dias, ele não mexia com ela. Eu ia viajar na sexta-feira. Aí ela disse que amanhã é dia, no sábado, né? E ela deu uma gargalhada. Um dia de quê, fulana? E eu já sabia, ela vai ser abusada. E na segunda-feira, quando eu chego, ela reclama da dor nos quadril. Reclamava disso quando eu tinha relação com meu pai. Eu era criança. Fui crescendo, minha parte de adolescência, minha mãe reclamava dessa dor nos quadril, né? Na posição do ato sexual. E ali, quando eu cheguei na segunda-feira, que foi uma viagem de 3 dias que eu fiz. Quando eu cheguei na segunda-feira, ela estava reclamando das dores nos quadril, nas pernas. Me botaram para correr em 2016. Que isso tudo eu descobri no próprio 2016. Ela tentou suicídio em dezembro de 2015. Calaram a boca. A mulher, a filha, andando para a feira para fazer uma cirurgia. Largou ela sozinha com o genro. Aí ela tentou suicídio. E 2 meses depois me chamaram. A sobrinha que me botava o cavalo atrás, que está nos vídeos aí embaixo. Essa mesma sobrinha me chamou e me cobrou que eu não estava mais indo. Eu já tinha 8 meses de afastamento. Quando eu peguei essa minha irmã falando que eu estava lá atrás dos cartões, porque eu queria para as minhas filhas, deixei de ir. Mesmo posta pela justiça, deixei de ir. Comecei a restaurar a vida, a loja. Quando foi em 2016, lá vem tudo de novo. Só que aí me chamaram só mesmo para cumprir a cirurgia dela. Quando ela chegou, o pau quebrou.
inventou a briga sozinha para poder eu sair do quarto e ela pegar a roupa que eu coloquei em um vídeo, que ela dizendo que era meu sonho. O sonho dela vestir uma roupa feita por mim. Empurrar R$ 50 na minha sacola e eu vim me acabando costurar essa roupa. A salvação que eu deixei esse forro para poder... geralmente eu prendo o forro do blazer depois que eu faço a prova. Eu fiz a prova do blazer, levei o vestido, ficou bom, e ela vestiu, que não fazia nem questão. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Levei o blazer e aí o vestido para... O blazer e o vestido para terminar a costura. Aliás, o vestido não precisou. O vestido ela ficou, eu levei só o blazer, enrolei e coloquei na gaveta do quarto, no quarto. E quando ela inventou a briga, que já desceu brigando de casa, aí eu peguei e saí, justamente para não discutir, porque ela estava numa resguarda. Ela criou a situação para pegar o blazer. Depois descosturar todo simplesmente e dizer na audiência que eu coloquei, que já está embaixo também, gente, gravado. Como é que a pessoa faz isso com a irmã? Se eu não tivesse os retalhos em casa para poder hoje as pessoas ficarem sabendo por que eu levei aqueles pano e joguei em cima do caixão da minha mãe, foi a única maneira que eu encontrei de chamar a atenção dos filhos. Foi levando aqueles retalhos. Se eu não tivesse feito isso, ninguém nunca ia saber. E pronto, né? Em 2016 fui expulsa e essa amiga da minha mãe morreu tempo depois, que depois eu fiz a denúncia anônima. E na denúncia anônima foi apontado ela e meu primo. Morreu todos os dois. As duas testemunhas morreu tudo próximo uma da outra. O meu primo tinha desculpa de diabetes e a amiga da minha mãe sentiu uma dor, disse que não levou nem um mês, morreu. E eu tô no pecado, porque para mim foi envenenado todos os dois. Baseado em 2 vacas que morreram dentro do pasto envenenado. A vaca que meu pai deu de presente à minha mãe e a da mulher dele, a minha irmã, que era a vaca, era a irmã da outra. Ou seja, meu pai deu presente de 2 vacas, irmãs, uma para minha mãe e outra para minha irmã. E as 2 vacas morreu justamente envenenada, dizendo que foi Eva braba que comeu. Então eu falo do envenenamento baseado nisso aí. O cachorro que morreu seco dentro do pasto sem querer comer. Então, sem medo de errar, eu falo baseado, não quero nem saber. Eu tô aqui, firme e forte para o que deve vier. Mas é Deus na minha vida, é Deus na minha cabeça. Tem hora que eu oro, Senhor, toma conta da minha mente, toma conta do meu juízo, da minha memória, Senhor. Não me deixe enlouquecer, porque acorda de madrugada, tá tudo lá. Acorda às 5:30 da manhã, tá tudo lá. Não durmo mais. Conversar com a família, nem tem mais ninguém na família para conversar. Tem uma irmã mais velha em Madre de Deus que eu até evito, porque o filho dela tem amizade com os demais e eu procuro vigiar. Então não tem parentes para conversar. Todo mundo inimizade. E eu não confio mais em ninguém. Estou em oração para a restauração da casa do meu pai, porque é um museu. É minha, mas vai se tornar em um museu, porque morar lá com aquele homem não tem condições. E aqui estou eu, com as lembranças, com essa boca machucada e lembrando da minha mãe. Minha mãe sofreu muito, porque uma idosa de 80 começar a ser abusada aos 88 anos, mais ou menos, até os 92, que foi quando ela morreu no ano passado. Não é brincadeira, não. Muito mais do que isso, porque na verdade eu me afastei o quê? Em 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Ela faleceu no ano passado. 7 anos de sofrimento ela levou. 7 anos de sofrimento. Então ela começou a ser abusada por volta de 84 anos, né? 90, ela morreu com 92. Então ela morreu nessa faixa aí. 7 anos de sofrimento, né? Ela começou a sofrer praticamente aos 84 anos por aí. Sofreu um bocado. Humilhação, que os netos faziam os vídeos, postavam nas redes sociais. O vídeo que eu vi a neta perguntando se ela queria namorar. Hein, vó, a senhora ainda tem vontade de namorar? O genro oferecendo um casamento, dizendo que um senhor lá estava viúvo, que ia fazer o casamento com ela. Sofreu. E ninguém podia se aproximar, porque a barreira de quase 20 junto, tudo reunido. É isso. Toca a vida, continuar vivendo até quando o Senhor permitir. E que quando ele vê que a justiça dele pode ser feita de alguma forma, que seja feita do jeito que ele quiser. Desejar a morte deles não posso, porque é contra a vontade de Deus. Então eles estão entregues na mão de Deus, porque se entregar na mão do diabo, tem Deus para tirar. Mas se cair na mão de Deus, não tem. É correr para onde? Então é isso. Você que chegou aí, pede a Deus por mim, porque a cabeça do ser humano, com tanta coisa dentro, tem muitos que saem por aí falando sozinho, ficar louco, maluco. Mas Deus é fiel, Deus há de cuidar de minha mente, que eu não vou enlouquecer. Mesmo acordando de madrugada com esses pensamentos 24 horas, com essas lembranças 24 horas, Deus não vai permitir. Porque Deus tem projetos comigo, eu também tenho planos para Deus. E eu vou ficar firme.